Não dá nem para fingir, porque o emissário é simplesmente os Estados Unidos, mas é aquele convite que te deixa numa saia justa, numa sinuca de bico, viu, Elisa? Um convite difícil de ser respondido, porque coloca em xeque posições muito históricas do Brasil, consolidadas ao longo de décadas, sobre como que o Brasil vê Gaza, como que o Brasil vê a soberania do próprio povo de Gaza, de construir um Estado independente, com foco ali nas questões palestinas. É algo muito diferente do que os Estados Unidos pretendem fazer com essa região. Então, o Brasil fica numa posição de, e agora? O que fazer? Porque, querendo ou não, o convite não foi só para a gente, mas o convite não deixa de ser um certo sinal de prestígio ao Brasil. Então, o que conselheiros do presidente Lula têm dito é que é preciso ter tempo para analisar friamente e fazer esse cálculo sobre como que vão dar uma resposta a Donald Trump e qual será essa resposta. Agora pela manhã, inclusive, o presidente Lula tem um encontro, na agenda oficial, com o chanceler Mauro Vieira. Vão tratar de diversos assuntos, mas é claro que esse é um assunto esperado para essa conversa também. Nessa hora, o tempo da diplomacia, que é sempre um pouco mais lento do que o tempo do jornalismo, vai ser obedecido. Requer tempo para fazer essa análise, portanto. E aí, a gente tem alguns desafios. Teve uma fonte que até definiu da seguinte forma para mim: olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa visão de uma autodeterminação da faixa de Gaza como um território próprio, sem qualquer tipo de intervenção à soberania, por outro lado, são os Estados Unidos. Então, a gente fica realmente numa situação muito difícil de ser respondida. Mas tem um ponto que talvez ajude a gente a dar uma certa desculpa, que, na verdade, é um senhor ponto, um valor de $1 bilhão, ou 5,3 bilhões de reais, que é a quantia que os Estados Unidos está cobrando, Elisa, para aqueles países que quiserem ter uma permanência vitalícia nessa função, nesse Conselho de Paz de Gaza. Então, quem quiser ficar por 3 anos vai ter que dispor dessa quantia. Para nós aqui no Brasil, é uma quantia um pouco não factível, né? A gente tem outras prioridades aqui no Brasil, então pode ser que seja uma linha de argumentação do Brasil que ajude a tentar construir, de repente, até uma resposta negativa aos Estados Unidos. É muito difícil que o Brasil tope participar de uma iniciativa desse tipo, considerando as posições históricas que tem a respeito da faixa de Gaza, a defesa que tem da construção, por exemplo, do Estado palestino e essas questões que estão todas intimamente ligadas. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem que ser feito com muita delicadeza, com muito cuidado. A gente vê o quanto o Brasil vai se arriscando a dar opiniões em relação a assuntos que entram em linha de choque direta com os Estados Unidos. Um exemplo é a Venezuela. O presidente Lula, no final de semana, publicou um artigo no The New York Times e que tratava dessa questão da afronta ao direito internacional. Então, ali vai como um ponto direto aos interesses dos Estados Unidos, mas o Brasil vai fazendo questão de marcar suas posições em relação a esse assunto. Então, o mesmo pode acontecer com um outro assunto que também tem esse selo de delicadeza, que é a situação na faixa de Gaza e o que vai acontecer com essa região que acabou se tornando uma prisão a céu aberto, com níveis muito insalubres de qualidade de vida dessa população que vive num lugar que foi completamente destruído, principalmente durante as ações ao longo do ano de 2025. Então, é uma resposta que não deve ser dada de imediato, mas que quando vier vai ser interessante, Elisa, para a gente entender qual vai ser a artimanha criada pelos articuladores brasileiros para que não fiquem tão mal na fita com Donald Trump ou, enfim, caso seja uma resposta negativa mesmo, ou qual vai ser o artifício criado para tentar dar alguma resposta que coloque panos quentes nesse assunto. Pois é, você tem um lado diplomático no quesito humanidades, tão importante que é a reconstrução de Gaza, e também essa caminhada para entender como é que cada país responde. E foi tão curioso no dia, Abel, porque primeiro chegou a informação, aqui na redação mesmo, a gente estava ao vivo,
a equipe do Trump convidou o presidente brasileiro para integrar esse conselho. Aí ficou uma sensação de, puxa vida, será que foi só o Brasil? Porque na carta não tinha assim, você, meu querido presidente, também tal. Ninguém sabia de ninguém. Aí foram aparecendo as postagens. Aí apareceu essa aqui, a do Milei, e a postagem do Milei também deu a entender que eles estavam meio lisonjeados, pensando assim, bom, a Argentina que foi convidada, e aí na sequência cada país foi entendendo, não, mas também convidaram o outro. Eles disseram assim, Milei, graças presidente Trump, é um honor para mim ter recebido essa noite o convite para que a Argentina integre esse conselho de paz, uma organização criada pelo presidente Trump para promover uma paz duradoura em regiões afetadas por conflitos, começando pela, eles chamam de franja, interessante, né? Franja de Gaza, a faixa de Gaza. E aí, Milei diz, Argentina, peraí, deixa eu cortar ali o finzinho, porque tem um palavrão, aquele palavrão que o Milei fala sempre. La libertad, tá? Pi. A Argentina sempre estará do lado dos países que lutaram de frente contra o terrorismo, que defendem a vida, a propriedade e que promovem a paz e a liberdade. Então, o próprio Javier Milei também fez a postagem e também estava no evento, assinando o acordo da União Europeia com o Mercosul. E meio que ninguém sabendo se o colega tinha sido convidado também. Aí começaram a aparecer as informações sobre tantos presidentes que foram convidados para isso. E a informação secundária, que foi assim, Trump falou, olha, eu quero que você aceite participar desse conselho. Porém, após 3 anos, se você permanecer, você país, né? Permanecer, Bel, tem de pagar $1 bilhão para ficar no grupo. Aí ficou aquela coisa assim, como assim? Mas que convite é esse? Você está me convidando, mas depois de 3 anos eu tenho de pagar para ficar nesse clube, né, Isabel Meg? Então, isso até é um outro entendimento que o Brasil um olhar que o Brasil vai ter de parar lá. Então, a gente aceita, mas daqui a 3 anos a gente fala com licença, vai ficar parecendo que a gente não está se importando para a faixa de Gaza, mas também não queremos pagar $1 bilhão para ficar no grupo. Pois é, concorda comigo que talvez seja a desculpa perfeita, o seu Trump? A gente não tem tudo isso não para dispor neste momento, então a gente tem outras questões aqui, preocupações financeiras do Brasil, então sim, Elisa, essa pode ser, na avaliação de algumas fontes que eu escutei agora pela manhã, um caminho, pode ser uma saída para o Brasil para dar algum tipo de justificativa caso não queira ficar mal na fita com Donald Trump, porque o Brasil acaba ficando numa situação muito delicada, né, entre dar prosseguimento a uma opinião que já está muito consolidada historicamente sobre esse assunto de Gaza, e o Brasil teve uma opinião bastante crítica, né, sobre as incursões dos Estados Unidos na região da faixa de Gaza, e do outro lado o convite vem simplesmente de Donald Trump, aquele com que Lula teve uma química de setembro para cá, uma reaproximação, uma revogação parcial do tarifaço, telefonemas, contatos a níveis hierárquicos diversos, mas que hoje a gente tem uma relação bem melhor com toda a certeza. Então, esse cálculo político que a gente coloca aqui vai levar em consideração tudo isso, né? Assim como o Brasil vai testando o terreno sobre como que a mensagem de posicionamento do Brasil chega sobre Venezuela, a ponto do presidente Lula fazer questão de publicar um artigo em um dos principais veículos de comunicação dos Estados Unidos com a posição do Brasil, ali é porque o terreno já foi testado a ponto do Brasil entender que, bom, estou aqui fincando minha posição por uma questão que é regional, que é muito cara à América Latina como um todo e que aqui o Trump tem que entender meu posicionamento. Então, pode ser algo nessa linha, mas o que pontuam, sobretudo, é que tem que ter o tempo da diplomacia, de você fazer com que isso decante para pensar em como dar essa resposta diante desse convite que acaba vindo de uma maneira um pouco inusitada, mas que sairia bem salgado para o Brasil, com toda certeza. Isabel Mega, obrigada por trazer esse olhar em relação a essa resposta, a ver qual será, inclusive.